Vamos seguir em frente aqui nos nossos temas do dia, né? A gente tem a questão do Anderson Torres, né? Além daquelas 736 pessoas que já... Porque a gente chamou ontem, né? E foi muito boa a conversa ontem, né, Duda? O Alexandre Wunderlich, que é um advogado gaúcho, e que tem uma experiência muito grande, e ajudou, inclusive, a formatar as leis antiterrorismo e em defesa do Estado de Direito, né? E ele estava explicando, né, que as pessoas que foram presas vão passar por um processo desse, né? Não é que todas vão ser processadas pelo mesmo crime, porque quem faz a denúncia é o Ministério Público, não é a polícia. Então, o Ministério Público vai ver se a investigação da polícia permite ou não fazer uma denúncia, e aí e o juiz pode ou não acolher a denúncia, e aí começa o processo, né? E é quem vai encaixar cada pessoa ali, atribuir a responsabilidade exata, né, ao que cada uma fez. Então, a gente vai ter esse processo. Agora, fala. E a acusação do Alexandre de Moraes é que o Anderson Torres teria cometido homicídio doloso, né? Omissão dolosa. Omissão dolosa. Ou seja, ele teria deixado de fazer o trabalho dele, que seria proteger ali os três poderes. Eu acho exagerado, de novo, Grebe, essa decisão, porque geralmente, quando se fala numa prisão preventiva, tem motivos para fazer isso, né? Um deles é se a pessoa tem risco de fugir do país. E ele está voltando, né? Ele está voltando, né? O outro é se a pessoa oferece algum risco para a sociedade. E ele já nem é mais o secretário de segurança, né? Ele foi exonerado, né? Então, assim, não vejo muita razão aqui. Ele tem que vir e responder o processo aqui, né? Mas a prisão preventiva eu acho que não faz muito sentido. É uma ação precipitada, provavelmente, né? Mas está ali. Anderson Torres confirma que voltará ao Brasil, se entregará à justiça. Essa já foi, inclusive, uma notícia que a gente deu ontem, quentíssima, né? A Vanessa Lippel estava participando do programa com a gente. Ali no finalzinho, a notícia chegou, né? Hoje, a novidade é que o Anderson Torres estava querendo voltar, mas teve uma treta com o sistema de controle aéreo dos Estados Unidos. Deu um bug daqueles bravos ali em todos os aeroportos, todos os voos americanos estão meio ali parados, atrasados, né? E ele tomou o cuidado de avisar a PF que essas falhas atrasaram o seu retorno. De acordo com a informação da PF, da própria PF, o nome do secretário de Segurança do DF ainda não consta da lista de passageiros de voos para o Brasil, e ele explicou por quê. Vamos subir lá, por favor. Então é isso, né? Anderson deverá receber voz de prisão logo após seu desembarque na capital federal. Policiais federais só entrariam na aeronave para buscá-lo caso houvesse uma solicitação. Enfim, não é o caso, né? Ele vai pisar aqui e ele vai em cana. Aparentemente ele vai acatar essas decisões todas, até porque se ele recusar, ele pode ter mais problemas ainda depois, né? Então ele vai fazer o que pede. Enfim, que existem indícios fortíssimos de que, mais do que indícios, né, a certeza de que as forças de segurança não fizeram o que tinham que ter feito, isso mais ou menos não está em discussão. Agora, omissão dolosa, o Alexandre de Moraes está querendo dizer que o Anderson Torres queria aquele resultado, queria que houvesse toda aquela confusão, queria que houvesse um golpe, né? Os indícios disso não estão dados. É difícil você comprovar o dolo, né? É mais fácil você comprovar que ele não fez o que deveria fazer, né? Ou que foi incompetente, né? Mas com o objetivo de provocar alguma coisa desse tipo, aí é mais difícil. Um dos únicos, assim, indícios, vamos dizer assim, que apareceram até agora de que teve intenção, né, nessa viagem e tudo mais,
foi dada pelo interventor de Brasília, né, o Ricardo Capelli, que foi designado pelo Flávio Dino para tomar conta do sistema de segurança do Distrito Federal, desde a exoneração do Anderson Torres e do afastamento do próprio governador Ibanez, né? Então, ali, ó, Anderson Torres viajou sem estar de férias, diz interventor federal. E ele fala disso como sendo sinal de que algo de muito esquisito estava de fato acontecendo. A gente tem um vídeo, não tem? No dia 1º ele não era ainda o secretário de Segurança do Distrito Federal, o secretário era outro. Conforme o doutor Rodrigo falou, está prevista a chegada dele, mas toda essa questão está sendo tratada e conduzida pela Polícia Federal. Como é que o senhor classifica? É um abandono de função? Como é que o senhor viu esse gesto dele? Nessa pergunta, é fato que ele viajou antes do período de férias oficial? O período de férias oficial dele, no Diário Oficial, e aí os senhores podem verificar no Diário Oficial, é a partir do dia 9. Pois é. Houve um abandono da função, é isso, doutor? É muito estranho que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal assuma a sua função no dia 2, exonere e troque todo o comando, quase todo o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e viaje. E alguns dias depois aconteça o que aconteceu aqui em Brasília. Isso é coincidência? O senhor falou da tentativa de criar um clima de instabilidade. Tivemos também um boato ontem de que parte dos policiais militares teria ficado chateado e teria surgido a ideia de não exercer sua função do jeito que deveria, depois principalmente da prisão do ex-comandante. Queria que o senhor comentasse esse tipo de boato, esse tipo de clima de instabilidade. Qual o nível de insubordinação das tropas do Rio? O depoimento que eu tenho para dar é que eu conto com apoio efetivo e exemplar das forças de segurança do Distrito Federal desde o momento que eu assumi a missão que me foi dada pelo presidente Lula. O comandante Klepter, o coronel Klepter, o novo comandante da Polícia Militar, tem tido uma atuação exemplar, assim como todos os oficiais, como todo o efetivo da Polícia Militar, atendendo e respeitando todo o comando recebido. Eu não tenho nenhum motivo para desconfiar que os mesmos policiais que fizeram uma operação, que os mesmos policiais que fizeram uma operação exemplar no dia 1º não vão fazer uma operação exemplar no dia de hoje. Eu tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal. É importante, né, que informações como essa venham a público, né? O segredo desses inquéritos, né, é que causa muita apreensão e torna a situação obscura e, enfim, difícil de interpretar, né? Quando você sabe que ele saiu de férias antes das férias estarem de fato valendo, isso é importante no serviço público, muito mais significativo até do que na iniciativa privada, né? Poucos dias depois de... Enfim, isso começa a dar algum respaldo para afirmações como essa da omissão dolosa. Não são uma comprovação, mas começa a dar alguma espécie de respaldo, né? Agora, sem informação, simplesmente a pura afirmação, como o Alexandre de Moraes tem feito seguidamente, é complicado, né, Duda? Eu tenho dificuldade de ver a relação entre as coisas. Assim, quer dizer, o fato de que ele viajou um dia antes, né, e nesse dia aconteceu a bagunça, mostra que ele queria estar longe, então, da cena do crime, é isso? E não queria ser responsabilizado. Mas é difícil, acho, provar essa relação. Enfim, vamos ter que ver, porque, enfim, não tem a prova mesmo. Sim. Quer dizer que começa a surgir, enfim, algumas coisas, mas até provar é outra coisa, né? Isso, de fato, você tem toda a razão, não existe. Teve também hoje um desenrolar, né?
os parlamentares entregaram a Lula o projeto de intervenção federal no DF, ou seja, está ali sacramentada a intervenção, né? O executivo e o legislativo entraram, de fato, em sintonia, não tem discordância, não tem... Está todo mundo andando na mesma direção nesse momento, né? Certamente, uma das coisas que quem fez as manifestações de domingo não esperava que acontecesse, né? Não esperava que todo mundo fechasse... Uma reação em conjunto aí, né? Exato. O Lula também falou que ele não queria ter chamado essa intervenção federal, mas, enfim, foi obrigado aí pelas circunstâncias. Ele precisou pensar o que ele ia fazer, né? No começo se falava até que ele podia pedir uma GLO, que seria uma operação de garantia, né, da lei e da ordem, e aí envolveria as Forças Armadas. Se ele fizesse isso, os bolsonaristas iam fazer uma festa, porque muitos queriam que isso acontecesse, porque achavam que isso seria realmente, né, a realização do golpe que eles queriam, porque aí os militares iriam intervir e tudo mais. Então, o Lula evitou fazer isso. O Lula tem tirado muito do poder político das Forças Armadas. Então, a segurança dele, por exemplo, foi para a Polícia Federal, não está mais com o GSI, e acho que a intervenção, enfim, vai durar. A gente vai ter, então, o Ibanez afastado por 90 dias, e aí é difícil um pouco prever como é que as coisas vão acontecer, né? Essa foi uma decisão do Alexandre de Moraes, depois desses 90 dias ele volta ao cargo, aí vai ser uma questão mais para frente. Vamos ver o vídeo da fala do Lula, por favor, Joelton? Eu penso que o que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar em golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não querem aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. E eu quero agradecer a vocês por esse gesto de vocês. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção, eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. Ou seja, todo mundo chamou atenção para o Aloprados, né? Mas tem uma declaração muito forte do Lula nessa fala. Ele está dizendo que as pessoas responsáveis pela ordem pública no Distrito Federal faziam parte do golpe. Foi isso que ele disse, certo? Sim. Ali no final. Ou seja, ele está acusando, sim, o Anderson Torres, está acusando, não diretamente, mas deixa no ar, que o próprio Ibanez Rocha estaria envolvido nessa história. Então, tem aí um enredo, né, de complô das autoridades do Distrito Federal. Isso precisa ser esclarecido rapidamente. Não pode ficar esse ambiente de dúvida, de suspeitas jogadas ao vento assim, né? E a fala do Lula, vou repetir aqui, todo mundo vai ter direito à defesa, todo mundo tem direito à presunção de inocência, mas todo mundo será punido, né? Talvez a intenção dele era dizer todos os que cometeram algum crime serão punidos, né? A gente espero que... O Lula é o rei do ato falho, né? Que nem no outro dia, né? Ele estava falando dos stalinistas, né? Falando, não, stalinistas não, estava querendo falar dos nazistas, né? Quando ele estava falando dos autoritários, né? E deixa escapar essas coisas, né?